Segunda semana, quando que começa, que a gente sempre fala. Quando começa a segunda semana? O início da segunda semana. Com a implantação. Ok? Para ela poder implantar, o que a gente precisa? Segmentação? Tudo que é fecundação, segmentação, formação da mórula, do blastocito, é a primeira semana. O trofoblasto tem que se diferenciar? O trofoblasto tem que se diferenciar? Sim, mas antes disso a gente tem uma célula aqui que é chamada de blastocito. Sim. Ok? Não esqueçam disso. A primeira célula que a gente vai obter seria o nosso blastocito. Ok? Esse blastocito que vai ter dois tipos de células. Sim? Que a primeira seria o trofoblasto e o nosso embrioblasto. Ok? Agora, isso seria final da primeira semana e início da segunda semana. Sim? Agora, para poder implantar o nosso blastocito, que tem o trofoblasto e o embrioblasto, ela tem que se especializar e se diferenciar. Sim? Agora, esse trofoblasto, ela tem que se dividir em dois tipos de células. Temos, então, por baixo, que seria o nosso cito, trofoblasto. E o nosso sincídio. Ok? E o nosso embrioblasto, que vai se dividir em epiblasto e também o hipoblasto. Sim? Agora, já está especializado, já está se diferenciado para poder fazer a implantação. Sim? Agora, especificamente, esse sincídio trofoblasto tem duas funções importantes para fazer essa implantação. Sim? Que seria lisis, né? Especificamente ela que vai quebrar, eliminar células de quem? Do endométrio, para poder fazer uma ferida e poder penetrar e se implantar. O outro é produzir humano. Sim? Para poder estimular quem? O corpo luta para poder manter intacto ainda o nosso endométrio, para que não aconteça a menstruação. Ok? Isso é especificamente do sincídio trofoblasto. Agora, o citotrofoblasto, a função dela é gerar novas células que vão se especializar em sincídio trofoblasto depois. Ok? Com isso está claro. Já então começa a implantação, como podemos ver nessa imagem aqui. Essas são todas as células do sincídio trofoblasto fazendo esse processo de implantação no endométrio. Ok. Agora, terminamos o que seria o dia 7, sim? Que é o início da segunda semana, com essa diferenciação, com essa especialização, e começa as características da segunda semana, que vamos ver por dias. Essa célula aqui é do dia 8, sim? Como podemos ver aqui, toda essa camada de células aqui, que está aderida especificamente em contato direto com o nosso endométrio, seria o sincídio trofoblasto, que ela constantemente está fazendo lisis e está penetrando no endométrio, fazendo a implantação. Aqui rodeando toda a cavidade da célula, que é chamada cavidade do blastocito, temos o que seria o nosso citotrofoblasto. A massa celular aqui interna, que anteriormente era só epiblasto e hipoblasto, sim? Agora vai aparecer uma cavidade dentro do epiblasto, sim? Fazendo que uma camada de células desse epiblasto se especializem e se convertem em uma célula que vai ser chamada de amnioblasto. Ok? Então são elas que vão fazer a produção do quê? Do quê? A função dos amnioblastos. Líquido amniótico.
através do ultrafiltrado de sangue materno. Sim? Entenderam? Ok, então temos aqui amnioblasto, temos cavidade amniótica, por baixo temos epiblasto e temos hipoblasto. Então toda essa célula aqui com essas características é do dia 8. Então no dia 8, especificamente, a característica mais importante é que vai aparecer a cavidade amniótica dentro do epiblasto e vamos obter essa camada de células que seria o nosso amnioblasto. Ok? Isso seria dia 8. Agora, dia 9. Professor, o senhor comentou também sobre a urina fetal, não foi? Que vai ser no dia 8, que vai ser o líquido amniótico? Não. O que a gente falou da urina fetal, pessoal? Na parte Não era final. dia 8? Eu não entendi 8. Não, mas não tem dia 8 a urina fetal, mas eu acho. Vocês acham aqui que essa célula está produzindo urina? Não. Então, o que está Então no dia acontecendo? 8 vai ser só o ultrafiltrado do sangue materno? Por isso que eu falo para vocês. Eu estou explicando algumas coisas adiantadas só para vocês entenderem. Ok? Mas vocês se situem no dia 8. Aqui a gente não tem nenhum órgão que possa produzir ainda a urina. Eu só falei para vocês. Que agora, esses amnioblastos, através do ultrafiltrado de sangue materna, produz líquido amniótico. Ok? Depois, na etapa fetal, quando a gente tiver o rim como um tal, então na segunda etapa, a gente vai ter como líquido amniótico específico a urina fetal. Ok? Por isso é fetal. Depois que a gente obter o feto com os órgãos desenvolvidos, aí a gente vai ter o que seria a urina fetal, como o maior componente de líquido amniótico. Então, isso quer dizer que até no momento, aqui ela apareceu, né? E ela agora vai se especializar para fazer esse ultrafiltrado de sangue materno. Até então, ela não está nem em contato com o sangue materno para fazer essa filtração, né? Então, está aparecendo, ela está se especializando e está para se capacitar para fazer essa função, ok? Então, nas primeiras etapas do nosso embrião primitivo aqui, é através pelo ultrafiltrado, ok? Então, isso é a característica da nossa célula do dia 8. Agora, passando do dia 9, sim? Como podemos ver, ela entrou mais profundo ao endométrio, ok? Já podemos ver que no dia 9 aqui, aparece a cicatriz aqui do endométrio, por onde ela penetrou, fez a implantação, ok? Podemos ver aqui que a gente dividiu aqui no dia 9 em dois polos para poder entender melhor, sim? Que é o nosso polo nosso polo embrionário, nosso polo uterino, ok? Então, o nosso polo embrionário aqui, onde temos essa massa celular interna, por isso que seria polo embrionário, sim? Podemos ver que o sensídio trofoblasto nesse polo embrionário está mais desenvolvido em comparação ao polo uterino. Por quê? Porque o nosso sensídio trofoblasto já começa a aparecer essas cavidades aqui, essas cavidades antrais. Ok? Essas cavidades trofoblásticas, melhor dito. Ok? E aqui embaixo, no polo uterino, não temos esse sensídio trofoblastos desenvolvido, como dá para poder fazer essa comparação aqui. Ok? Agora, então aparecem as lagunas trofoblásticas. Então, se eu falar para vocês, o dia 9, sim, é caracterizado por um período de lagunas, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vai ser verdadeiro, porque no dia 9, então, começa a aparecer o que seria essas lagunas. Então, o dia 9 é conhecido como um período de lagunas, aonde no sensídio trofoblasto. Entenderam? Isso é especificamente característica de quem? Aqui, da nossa massa celular externa, que seria o nosso trofoblasto. Okay? Agora, internamente, o que acontece? Aqui.
Anteriormente estávamos com amnioblasto, temos a cavidade amniótica, temos o epiblasto e hipoblasto, ok? Agora especificamente o nosso hipoblasto aqui, ela vai gerar uma nova camada de células que vai cobrir toda essa cavidade que anteriormente era chamada de cavidade do blastocito, ok? Essa membrana aqui, esse tecido novo, vai ser chamado como membrana exocelômica ou de Hauser. Ok? Então, temos nossa membrana exocelômica. Cobre todo aqui a nossa cavidade do blastocito e agora vai ser chamado como? Nosso saco vitelino, nesse caso, primitivo. Ok? Saco vitelino primitivo. Então, são as duas características importantes que aparecem no dia 9. Ok? As lagunas no cincício trofoblasto e essa membrana exocelômica que vai cobrir o que seria a nossa cavidade do blastocito, transformando ela numa nova cavidade que vai ser chamada de saco vitelino primitivo. Ok? Isso seria dia 9. E essa cicatriz aqui que apareceu. Sim? Começa a cicatriz, porque seria por onde ela fez a implantação. Isso seria dia 9. Agora, dia 10, não tem uma característica importante, é uma data de transição aqui para o dia 11 e 12, que vai aparecer já essas características importantes aqui. Então, falando aqui da massa celular externa, o que acontece aqui? Hã? Como é conhecido o dia 11 e 12? Então, podemos ver que aqui acontece o que seria a circulação Então aparece a circulação útero-placentária. Então isso significa que a nossa célula, que é a nossa célula aqui, penetrou mais profundo ao endométrio e entrou em contato com os vasos sanguíneos aqui do endométrio. Sim? Então, a gente falou que o nosso cincítio trofoblasto faz o quê? Lises, sim? Entrou em contato com as paredes dos vasos sanguíneos, fez lises das paredes dela, sim? E extravasou sangue diretamente onde? Dentro das lagunas trofoblásticas, fazendo o que acontece a circulação útero-placentária. Então, isso especificamente aqui no cincítio trofoblástico. E também já começa a aparecer as lagunas trofoblásticas no polo uterino. Ok? Agora, por dentro, o que acontece aqui? Hã? Aparece o que será o nosso mesodermo extraembrionário. Mesodermo extraembrionário. Sim? Então, esse mesodermo extraembrionário, esse tecido aqui em cor rosa, aqui que a gente está vendo, mais avermelhado, da onde que surge? Quem que vai criar ela? Da onde que vai ser gerado? Quem que vai gerar esse mesodermo extraembrionário? O nosso citotrofoblasto aqui. Esse citotrofoblasto vai gerar o que seria o mesodermo extraembrionário, ok? Toda essa camada de tecido aqui que está rodeando a nossa massa celular interna, sim? Agora, dentro desse mesodermo extraembrionário aparecem essas cavidades aqui, sim? Para poder fazer o quê? Para que aparecem essas cavidades extraembrionárias aí? Para poder separar o tecido aqui, essa membrana aqui, esse mesodermo extraembrionário, em duas lâminas, ok? Que vai ser mais notório no dia 13, ok? Então, no dia 11 e 12, aparece o que seria o nosso mesodermo extraembrionário e dentro dela aparece cavidades extraembrionárias. Ainda não se separou em duas lâminas. Não esqueçam disso, ok? Então, aqui por dentro vamos ter sempre o que seria o nosso amnioblasto, cavidade amniótica, epiblasto, hipoblasto
nossa membrana isocialômica de Hülser e o nosso saco vitelino primitivo. Ok? Então, por fora acontece a circulação uteroplacentária, por dentro o citotrofoblasto cria esse tecido que seria a nossa mesoderma extraembrionária e dentro dela aparecem cavidades extraembrionárias. O resto continua igual. Ok? O resto continua igual. Agora, dia 13, que é o final da segunda semana, o que acontece com ela? Podemos ver que o polo uterino já está mais desenvolvido, já também recebe o que? Sangue materno, ok? Então, praticamente todo o nosso trofoblasto já tem essa circulação útero-placentária. Agora, o que acontece com o mesodermo extraembrionário? Que dentro dela apareceu uma cavidade chamada cavidade extraembrionária. Separou ela em duas lâminas. E apareceu uma nova cavidade, porque todas essas cavidades extraembrionárias elas se uniram e formaram uma nova cavidade. Ok? Para formar essa cavidade nova, essa massa celular interna ela tem que diminuir de tamanho. Ok? Como podemos ver aqui, que esse saco vitelino que anteriormente era primitivo ocupava toda essa cavidade. Sim? Agora ela começou a perder células, ok? Eliminar células que não vão servir para ela, para poder diminuir em tamanho. E no lugar dela, essas cavidades extraembrionárias começaram a se abrir, a se expandir. Sim? E podemos ver que essas duas lâminas se separaram do que seria do mesodermo extraembrionário. Sim? Uma que vai ficar em contato direto com quem? Com o citotrofoblasto. Esse mesodermo extraembrionário que ficou aderido ao que seria com o citotrofoblasto vai ser chamado como? Mesodermo somatopleurica extraembrionário. Ok? E o que vai rodear todo aqui por fora a nossa massa celular interna vai ser chamado como? Aqui não aparece. Que seria o nosso mesodermo esplanopleurica extraembrionário. Não tem um nome mais menorzinho não, professor, para decorar. Muito grande. Muito grande. Mas então, em todos a gente usou esse término aqui, mesodermo somatopleurica e mesodermo esplanopleurica. Ok? É o mesmo. Sim? Só que nesse caso vai ser extraembrionário. No outro vai ser intraembrionário porque faz parte do embrião. Ok? Então, temos então o nosso mesodermo somatopleurica e nosso mesodermo esplanopleurica. Somato porque está por fora. Sim? Esplano porque está por dentro. Sim? Agora, ambos mesodermos, ambas lâminas, elas se uniram aqui em um talo, sim? Que vai ser chamado como? Pedículo de fixação. Pedículo de fixação aqui, que futuramente vai ser o cordão umbilical. Sim? O nosso cordão umbilical. Por dentro, então, vamos ver que é praticamente igual. Temos os aneoblastos, a cavidade amniótica, epiblasto, hipoblasto, o nosso mesodermo aqui rodeando. Agora uma cavidade, essa membrana isocialômica rodeando, que seria uma nova cavidade que vai ser o nosso saco vitelino definitivo secundário. Sim? Ok. Então todas essas características é do dia 13. Ok? Aqui o novo que apareceu seria aqui já no polo uterino, podemos ver que já temos a circulação uteroplacentária. Aqui por dentro apareceu uma nova cavidade, a partir que essas duas lâminas do mesodermo extraembrionário se separaram e formaram uma nova cavidade que vai ser chamada de cavidade coriônica. Ok? Então temos três cavidades. Cavidade coriônica, temos o saco vitelino definitivo e temos a nossa cavidade amniótica. Ok?
Então podemos ver que essa bola aqui, né, que é nosso embrião, essa massa celular interna, está pendurada através de um pedículo de fixação dentro de uma cavidade chamada cavidade coriônica. Ok? E toda essa célula aqui é chamada de disco bilaminar. Disco bilaminar. Agora, passamos para a terceira semana, que a gente deu ontem. Então, essa imagem aí da segunda semana. O que acontece na semana 3? Vamos ter um processo que vai ser chamado de gastrulação. Ok? Gastrulação. Especificamente, para que aconteça essa gastrulação, sim, na cara aqui do epiblasto, primeiramente aparecem alguns detalhes anatômicos dela. Ok? Então, na parte cranial, vai aparecer o que seria a membrana bucofaríngea. E na parte caudal aparece o que seria a membrana cloacal. Sim? Cloacal. De cloaca. Sim? Então, o que vai dar futuramente a membrana bucofaríngea vai dar origem à boca e a membrana cloacal vai dar origem ao ânus. Sim? Então, por que eu sei que é a membrana cloacal, a parte caudal? Porque na parte caudal aparece o que seria a linha primitiva, que no extremo dela aparece outro detalhe que vai ser o nódulo primitivo aqui. O nódulo primitivo. Ok? Então esses são os detalhes que eu preciso para que aconteça o que seria o processo de gastrulação. Membrana bucofaríngea, membrana cloacal, temos o que seria a linha primitiva e o nódulo primitivo. Ok? Agora, especificamente para que aconteça a gastrulação, essa linha primitiva aqui produz o quê? O fator de crescimento de fibroblasto 8. Ok? Fator de crescimento de fibroblasto 8. Que vai fazer o quê? Vai quebrar a cadeirina E. Vai quebrar o que seria a cadeirina E. Sim? A cadeirina E. E vai fazer o quê? Nós vamos imaginar. Imaginação. Mas antes da vaginação, por que eu estou quebrando a cadeirina E? Para que as células do epiblasto se separem uma das outras, ok? E possam fazer essa migração em direção a quem? A linha primitiva e o nódulo primitivo, ok? Elas vão ter duas migrações aí. Sim? Elas vão migrar em direção à linha primitiva e o nódulo primitivo, como podemos ver. Então, primeiramente, vamos falar aqui os que migraram na linha primitiva. Essa faixa preta aqui significa que essas células do epiblasto estão indo em direção à linha primitiva. Chegou à linha primitiva, vai fazer o que seria a invaginação, como se conhece. Ok? A invaginação. Então, primeiramente, as primeiras células aqui, as primeiras células que invaginaram, sim, vão diretamente em direção a quem? Ao hipoblasto. Ok? Em direção a essa camada de células que era do hipoblasto. Para poder trocar essas células velhas do hipoblasto por novas células. Agora são novas células capacitadas para gerar uma nova camada de células que vai ser chamada de endoderme. Ok? A gente falou também que esses epiblastos vão produzir o quê? Ácido hialurônico, para poder separar o hipoblasto dela e formar uma cavidade aqui. Sim? Entre elas, entre essas duas capas. Formou essa cavidade, agora essas células que estão migrando, né, e se invaginando, sim, vão preencher todo esse espaço aqui que foi gerado, sim, formando uma nova capa que vai ser chamada de mesoderme. Ok?
E as células que não conseguiram fazer essa migração, essa invaginação, elas ficaram intactas aí na camada do epiblasto e agora elas vão se especializar em um tecido chamado de ectodermo. Ok? E é dessa forma que a gente vai obter as 3 capas embrionárias: ectodermo, mesodermo e endodermo. Todas foram trocadas a partir das células epiblásticas. Sim? Através desse processo chamado de gastrulação, que fizeram a invaginação. Sim? A entrada pela linha primitiva. Então todas entraram pela linha primitiva e começaram a se expandir por baixo do epiblasto, trocando o hipoblasto por novas células, agora são endodermo, a nova camada por baixo formando aqui, preenchendo essa cavidade vai ser o mesodermo, e o que ficaram no epiblasto vai ser ectodermo. Ok? Então, a gente já tem o que seria as 3 capas embrionárias, que ficariam dessa forma aqui: endodermo, mesodermo e ectodermo. Agora, nesse momento também está acontecendo uma invaginação aqui, no que seria o nódulo primitivo, ok? No mesmo momento, no nódulo primitivo. Então, essas células que estão invaginando, essas células epiblásticas estão invaginando no nódulo primitivo, a diferença da que imaginamos da linha primitiva, elas vão em direção cefálica, em direção à membrana bucofaríngea, sim, que está lá no extremo, ok? Para formar uma estrutura tubular que vai ser a nossa notocorda, ok? A nossa notocorda. Então essas primeiras células que invaginaram pelo nódulo primitivo vão formar uma camada de células aqui, que vai ser o nosso mesodermo pré-cordal, nosso mesodermo pré-cordal. Aí o resto de células que invaginaram pelo nódulo primitivo formariam essa estrutura tubular, o resto da estrutura tubular, que a gente vai conhecer como notocorda. Ok? Do lado da notocorda, o que a gente tem? Porque ela é só uma estrutura tubular, que está no áxis, que está no meio. Aqui. Vamos falar que essa... Vamos dizer que aqui no extremo a gente tem o quê? A nossa membrana bucofaríngea, ok? Aqui o nódulo primitivo. Imaginaram aqui as células. Elas vão em direção a ela, ok? Para formar uma estrutura tubular. Toda essa estrutura tubular aqui seria a nossa notocorda. Sim? Do lado da notocorda, o que a gente vai ter aqui? Porque ela é só uma estrutura tubular aqui. Membrana paraxial. Mesodermo. Vamos ter aqui mesodermo. Toda a parte lateral aqui da notocorda vai ser todo mesodermo. Aqui. Todo mesodermo. Ok? Então, só essa parte do axis que seria do meio, a parte central, que vamos ter o que seria a notocorda, ok? Só um detalhe, que esse mesodermo, em quais regiões que a gente não vai encontrar mesodermo? Vai ser na bucofaríngea e na cloacal? Isso. São os 2 detalhes que a gente não vai encontrar mesodermo. Aqui, membrana bucofaríngea e a nossa membrana cloacal, ok? São dois aqui regiões que a gente não vai encontrar esse mesodermo. Só está formada pelo ectodermo e endodermo. Ectodermo e endodermo. E o resto, vamos ter o que seria esse mesodermo. Tá bem? Hã? Pode funcionar como zona de adesão, né? Entre a endodermo e o ectodermo. A membrana cloacal e a membrana bucofaríngea. Sim, é uma membrana que vai formar essas cavidades, né? Essas cavidades que por fora eu vou ter que ter
o que seria uma pele que vai ser sensitiva e por dentro vou ter aqui um tecido que vai formar o que seria a parte visceral, né, do intestino. Ok? Então eu não preciso aqui desse mesodermo. Isso seria falando da notochord, ok? Depois, por último, a gente vai ter, podemos falar dessa imagem aqui, sim? Aqui temos o que seria ectodermo, temos o nosso mesodermo e por baixo o endodermo. Falamos do que seria a divisão do mesodermo. Como podemos ver aqui, temos no meio o axis, a nossa notochord. Esse mesodermo aqui, a gente vai dividir ela em 3 regiões. Sim. Ok? A primeira região, que vai ser chamada como? Paraxial. Mesodermo paraaxial ou somítico. Sim? O somítico. Temos o nosso mesodermo intermédio e temos o nosso mesodermo lateral. Ok? Que o lateral vai ter 2 lâminas. Uma lâmina que vai aderida ao ectodermo e outra lâmina que vai aderida ao endodermo. Sim? Essa lâmina que vai com o ectodermo vai cobrir toda a cavidade amniótica por cima e a outra lâmina que vai ir aderida ao endodermo que vai cobrir todo o saco vitelino secundário definitivo. Sim? Então vamos ter aqui o nosso mesodermo somatoclêurico. Sim? Ou somática. E temos o nosso mesodermo esplanoclêurica ou visceral. Ok? 2 lâminas aí. Que corresponde a quem? Ao nosso mesodermo lateral. Ok? Então temos a paraxial somítico porque ela vai formar o que seria somitas. Sim? O intermédio, que em forma geral a gente falou que ela vai formar estruturas escrituras do sistema renal. Sim? E a lateral, que vai ter o somático e a esplanoclêurica. Ok? Então, aqui o somático vai rodear todo o que seria a cavidade amniótica. Sim? E especificamente a somatoclêurica, que vai formar tudo o que seria musculatura, ossos, articulações, sim? Da parte aqui, ventral, a parte anterior do corpo, ok? E esse espaço entre esses 2 mesodermos aqui laterais, dentro dessas 2 lâminas, vão ser gerado e formado que seriam as grandes cavidades do corpo, tanto torácica e abdominal. Ok? E até aí foi a nossa aula de hoje. Ok? Dúvidas? Esse mesodermo lateral, ele vai formar a somática clêurica. Você pode repetir o lateral? Aqui, essas 2 lâminas aqui. Temos o somatoclêurico e temos a esplanoclêurica. Tudo tem uma referência aqui. A esplânico, que seria a parte visceral, ok? Ou aqui, que seria o soma, né? A parte somática, soma, ok? Ambas fazem parte de quem? Do mesodermo lateral, ok? Ambas fazem parte do mesodermo lateral, só que o mesodermo lateral se dividiu em 2 lâminas.
Uma que vai em contato direto com o ectodermo e o outro que vai em contato direto com o nosso endodermo. Ok? Aqui vai cobrir tudo que seria a nossa cavidade amniótica. E por baixo temos a cavidade do saco vitelino. Sim? Ok? Deu para entender? Deu. Então, o que a gente está vendo aqui? Esse piso aqui, do que seria a cavidade amniótica, vai ser as costas do nosso embrião. Aqui. Essa vai ser a parede das costas. Aqui. Esse daqui. Essa parede aqui. O piso, então, da cavidade amniótica vai ser a parede posterior do corpo. E esses extremos aqui que estamos vendo, né? Esse tecido lateral aqui, que está formado por quem? Pelo ectodermo e pelo mesodermo somático, somatopleurica, vai se unir aqui por dentro, digamos na parte ventral, na parte anterior, aqui, ela vai abraçar aqui essa cavidade do saco vitelino para formar a parede anterior do corpo. Ok? Então aí ficaria todas essas estruturas aqui do mesodermo paraxial, somítico, intermédio, toda essa estrutura aqui, aqui a gente está formando o que seria o tubo neural, que vai ser o sistema nervoso central, sim? Essa cavidade do saco vitelino, ela vai formar uma estrutura tubular menor, sim? Todas essas estruturas vão ficar por dentro do corpo, para fazer essa função. Aqui já podemos ter uma melhor noção de como que vai ficar, ok? Essa é a parte lateral que a gente falou, né? O somatopleurica, ela vai vir aqui na parte anterior para poder se unir aqui, sim? Praticamente ela fechou, né? Cortou aqui essa cavidade do saco vitelino, porque ela que vai formar essa estrutura tubular que vai estar unida desde a membrana bucofaríngea até a membrana cloacal para formar o intestino primitivo. Ok? E toda essa massa aqui por dentro está formando, né? Vão ser gerados órgãos a partir delas. Sim? E as grandes cavidades que se formaram a partir desse mesodermo lateral. Porque aqui a gente tem o quê? Qual que é essa lâmina aqui por dentro? Que está abraçando o saco vitelino. Qual o mesodermo? Olha, aqui temos endodermo. Endodermo. Tudo isso é endodermo. Não era assim? Sim. E quem que abraçava o endodermo? O mesodermo lateral, mas de que tipo? A visceral esplênica aqui. O visceral ou esplanopleurica. 3 formas já tendo para nomear ela. Sim? Esse mesodermo que faz parte de quem? Do mesodermo lateral. Aqui eu não tenho o mesodermo lateral. Ela se dividiu em 2 lâminas. Sim? Uma que vai sempre acompanhar o endodermo. Sim? Que seria o mesodermo visceral esplânico. E a outra, que é o mesodermo somático. Sim? Ela vai sempre acompanhar o ectodermo. Então essa lâmina aqui que estamos vendo está formado pelo ectodermo e o mesodermo, que vai ser o somático. Sim? E essa vai ser as grandes cavidades formadas, né, a partir delas. Sim? Que vai ser do tórax e vai ser do abdômen, dependendo da localização dela. Porque a gente cortou ela, né, no meio, para poder visualizar o que a gente tem por dentro. Só que ela é uma estrutura tubular. Ela é uma estrutura tubular. Depois que ela se fechar por completo, ela vai formar essa estrutura aqui. Né? Essa estrutura tubular. Que está conformada pelos 3 tecidos. Por fora sempre vai ficar
uma lâmina de ectodermo, porque eu falei para vocês que essa lâmina de ectodermo formaria o quê? A epidermis, a primeira camada da pele. Então ela tem que cobrir todo o nosso embrião por fora. Então essa lâmina aqui de ectodermo que vai ficar por fora. Estão vendo? E depois a gente tem por dentro o nosso mesodermo, formando tudo que seria musculatura, articulações, ossos que vão ser gerados a partir dela. Okay? E bem no meio a gente vai ter o quê? Uma estrutura tubular que vai ser o nosso endodermo, que vai ser essa estrutura tubular aqui. Ok? Que vai gerar o intestino, né? O intestino primitivo, que está conectado pela membrana bucofaríngea, que depois ela se abre, forma a boca, e na parte caudal, e temos a membrana cloacal, que formaria o ânus. Ok? Então isso significa que aí podemos ver que todo o nosso embrião ficaria por dentro de uma cavidade qual? Qual que é essa cavidade? Aqui. Que está por fora. A amniótica, né? Aqui. Toda ela ficaria na cavidade amniótica. Por isso que a gente cresce dentro da cavidade amniótica. Né? Porque até então ela tinha duas cavidades separadas. Por baixo era o saco vitelino e por cima era a cavidade amniótica. Só que agora essa parte lateral aqui da membrana amniótica, essa parte lateral aqui, ela veio na parte ventral, na parte anterior, e ela se uniu aqui, né? Deixando essa cavidade do saco vitelino por dentro. Do saco vitelino por dentro. Sim? Como ela abraçou, formou a cara aqui anterior do corpo e toda a estrutura ficou dentro dessa cavidade amniótica. Sim? Entenderam como que funciona? Depois a gente vai ver mais. Está bem? Então, já temos nosso